Bom dia, pessoal. Essa aqui é uma aula da disciplina Fundamentos de Enzimologia. Eu sou o professor Fernando Genta e é uma disciplina da pós-graduação do Instituto Oswaldo Cruz. Bom, eu vou continuar uma discussão da aula anterior sobre ensaios enzimáticos e hoje eu vou discutir esses pontos, né, que estão mais relacionados à análise de dados experimentais. Tá? Eu vou começar com o cálculo da concentração de atividade enzimática. Né? Na aula passada, a gente viu como transformar dados de absorbância de um ensaio, que poderiam ser dados de fluorescência ou outro tipo de medida da formação de produto, né? A gente discutiu como transformar esses dados em velocidade de reação, em termos de quantidade de moléculas, de produtos formados ao longo do tempo. Eu vou retomar essa discussão a partir desse slide aqui, da nossa aula anterior. A gente discutiu um pouco o formato, né, dessa equação de velocidade de formação de produto. Então, a velocidade de formação de produto naquele nosso modelinho simples, né, de enzima reagindo com substrato, formando enzima e produto, seria igual à constante de velocidade da reação vezes a concentração dos dois reagentes, né, a concentração de enzima e a concentração do substrato. Se a gente fizer o ensaio numa situação em que a concentração do substrato é constante, a gente discutiu como é que isso pode acontecer. Essa concentração do substrato ela fica embutida, ela pode ser considerada constante também, e a gente tem uma relação de proporcionalidade entre a velocidade de formação de produto e a concentração de enzima. Nesse gráfico aqui, onde eu tenho concentração de produto ao longo do tempo, a velocidade corresponde à inclinação dessa reta. É a quantidade de formação de, né, a variação, né, na concentração de produto dividida pelo intervalo de tempo transcorrido, né? E o que a gente observa dessa relação é que a velocidade numa determinada condição ela é constante, né? Que a concentração de enzima teoricamente não varia, a gente discutiu isso um pouco na aula passada. Se ela variar, esse gráfico deixa de ser linear, né? E é uma relação proporcional, ou seja, quanto mais enzima eu tiver na minha mistura de reação, maior vai ser a velocidade, a taxa de formação de produto. Quanto menor a quantidade de enzima, menor a velocidade de reação, menor a taxa de formação de produto ao longo do tempo. E essa relação entre velocidade e concentração de enzima, ela é uma relação linear. Se eu olhar aqui nesse gráfico seguinte, se eu pensar numa relação teórica entre velocidade de formação de produto e concentração de enzima, eu vou ter uma reta, que vem dessa equação aqui, né? Se eu colocar isso no eixo Y e enzima no eixo X, eu vou ter uma equação de reta, que é o que eu observo aqui nesse gráfico. Uma coisa importante é que a velocidade de formação de produto acaba sendo então usada como uma medida da quantidade de enzima que você tem na sua amostra. É uma quantificação indireta. A gente não está medindo, por exemplo, se eu falar que no meu ensaio tem algumas mil unidades, eu não estou medindo a concentração de moléculas de enzima. O que eu estou dizendo indiretamente, de forma indireta, é que, olha, na minha mistura de reação, tem uma certa quantidade de enzima que corresponde à formação dessa quantidade de produto num determinado período de tempo. Então, é uma quantidade de enzima indireta, que corresponde àquela velocidade, né, de formação de produto. Se a gente for para a bancada, o que a gente tem são ensaios enzimáticos, onde eu meço uma certa atividade enzimática, que eu estou colocando como 1000 unidades, usando diferentes volumes de enzima. E aqui eu chamo atenção para o seguinte: sempre você tem que usar nos seus ensaios enzimáticos o mesmo volume final de mistura de reação que você usa na sua curva padrão. Tá? Porque senão você não consegue comparar as duas coisas. E aí é preciso tomar muito cuidado, porque na curva padrão, muitas vezes, quando a gente vai revelar o resultado, você adiciona um certo volume de um reagente,
que costuma ser muito maior. Esse volume de reagente que você adiciona depois, ele não é considerado para comparação entre ensaio enzimático e curva padrão, tá? Quando a gente for fazer os exercícios, isso vai ficar mais claro. Mas imaginando aqui que eu faço ensaios enzimáticos com volumes crescentes de amostra, eu vou ter atividades crescentes, eu vou ter velocidade de reação cada vez maiores, tá? Assumindo que todas essas misturas de reação foram padronizadas para o mesmo volume final, adicionando água, adicionando tampão, adicionando substrato, né? Se eu fizer ensaios que eu possa comparar todos equivalentes, eu vou ter mais ou menos, eu vou ter esse resultado aqui, uma relação linear entre atividade enzimática e concentração de amostra, quantidade de amostra que eu coloco na minha mistura de reação. Muitos desses gráficos eles estão expressos como quantidade. Isso vale para a curva padrão e vale para as contas que a gente for fazer aqui, porque isso simplifica as contas. Então você evita fazer contas de diluição quando você adiciona os outros componentes do ensaio e depois de você tirar essa diluição quando você quer calcular a concentração na sua amostra inicial. Tá? Então são rodadas de cálculo que aumentam a chance de erro enormemente e que não trazem nenhum resultado prático no final das contas. Tá? Então por isso que muitos desses gráficos estão expressos como quantidade adicionada na mistura de reação e não como concentração, embora a teoria seja relacionada à concentração. Lembrando que o pulo do gato eu apresentei na aula anterior. Eu posso fazer isso assumindo que o volume de todos os pontos, né, de todas as amostras, é o mesmo, é constante, tá? Isso vem daquela discussão da lei de Lambert-Beer. Bom, uma situação comum em laboratório é eu ter uma certa atividade enzimática. Aqui no meu exemplo dessa flechinha aqui, eu fiz um ensaio, obtive uma velocidade de reação de 5.000 unidades, usando 10 microlitros de amostra. A partir disso, eu já posso calcular o que seria o que a gente chama no laboratório de concentração de atividade. Você dividir o valor de atividade pelo volume de amostra que você usou, e aí você tem uma relação de 6.000 unidades por microlitro. Isso significa que cada microlitro de amostra que eu inseri na minha mistura de reação, eu vou observar uma velocidade de formação de produto de 6.000 unidades. Esse é o significado desse número. Tá? Bom, continuando nossa discussão, o próximo parâmetro que é fundamental na caracterização de uma amostra é a concentração de proteína. Esse valor é importante porque enzimas são proteínas, né? Quase todas as enzimas são proteínas. Eu vou deixar essa discussão um pouco de lado agora para focar nos aspectos instrumentais. Então aqui eu estou apresentando para vocês uma curva padrão de uma técnica de medida de proteína. O exemplo que eu estou usando aqui é a técnica de Comacy-Bluget. Eu não vou entrar em detalhes sobre essa técnica, porque eu acho que foge um pouco do tema da aula, mas ela é uma técnica que mede proteína pela reação de um reagente, o Comacy-Bluget, com proteínas, gerando, né, um composto que absorve em 595 nanômetros. Você tem uma mudança na banda de absorção, a gente discutiu esse conceito na aula passada, e eu consigo quantificar a formação desse complexo entre proteína e reagente, medindo a absorbância nesse comprimento de onda. Tá? Essa é uma das técnicas mais utilizadas, é um artigo de 1976, publicado por uma pesquisadora chamada Marion Bradford. Tá? É um dos artigos mais citados, né, de todos os tempos. Né? Mas enfim, fazendo aquele ajuste da lei de Lambert-Beer, eu posso fazer uma curva padrão colocando diferentes quantidades de uma proteína da minha escolha, uma proteína padrão, e vendo que a absorbância aumenta linearmente conforme eu vou adicionando quantidades maiores de proteína. Por que a curva padrão aqui ela está em massa e não em micromoles ou nanomoles ou picomoles de proteína? Por duas razões. Tá? A primeira razão é que a estequiometria entre o corante, né, o Comacy-Blue, e cada proteína pode variar. Tá? Então isso não é uma relação 1 para 1. Tá? Então eu não tenho como transformar isso aqui diretamente, com facilidade, em micromoles, né, ou nanomoles de proteína. E além disso, a massa molar das proteínas da minha amostra varia enormemente. Eu tenho proteínas
que vão desde proteínas muito pequenas, né, de alguns quilodaltons, até proteínas muito grandes, 100 200 quilodaltons. E cada uma dessas proteínas vai ter uma reatividade diferente com o coma Blue. Ou seja, eu não posso assumir que a reatividade, né, delas é tudo igual, e muito menos que vai ser igual do ponto de vista molar, né, a qualquer proteína que eu use como padrão. Então o que se assume, e que é bastante razoável, é que a proteína que eu escolho para fazer a curva padrão, a maioria dos artigos escolhe a albumina sérica bovina, outros escolhem a albumina de ovo. O que se assume que essa proteína aqui, ela tem um comportamento mais ou menos, né, que reproduz a média do comportamento das proteínas da minha amostra. Tá? E isso é bastante razoável. Se você pode comparar a reatividade de diferentes proteínas e concluir que a albumina sérica bovina ou albumina de ovo tem reatividades parecidas, né? Tem reatividades, né, mais ou menos na média do espectro de diferentes proteínas. Tá? Bom, fazendo essa curva padrão então de absorbância versus quantidade de proteína, eu posso definir a inclinação dessa curva padrão, olhando para esse gráfico, como a variação na absorbância pela variação na quantidade de proteína, na quantidade de espécie, né, molecular que eu estou detectando na minha mistura de reação. E eu vou ter essa inclinação, que vai ser igual aqui no meu exemplo, a meia unidade de absorbância por 10 microgramas de proteína. Se eu dividir esses dois números, eu vou ter 0,05 absorvância por micrograma. E aí eu destaco, sempre que você tem uma grandeza bidimensional, ela tem um significado que pode ser descrito como uma regra de 3. Então, uma relação de proporcionalidade. Para cada micrograma de proteína que eu tenho na minha amostra, eu tenho um incremento ou uma resposta do meu reagente de 0,05 unidades de absorvância. Esse é o significado desse número. Tá? Passando para a minha amostra, uma situação muito comum em laboratório é eu pegar um certo volume da minha amostra, por exemplo, 20 microlitros, submeto a minha reação com o meu reagente e obtenho um certo valor de absorbância. Então, nesse exemplo, eu obtive uma absorbância de 0,4 unidades com uma amostra de 20 microlitros. O que se faz? Uma abordagem é eu pegar a minha curva padrão, olhar onde é o valor de 0,4 unidade de absorbância e fazer a extrapolação para ver qual é a massa de proteína que corresponde à geração desse valor de absorbância. Então, aqui no meu exemplo, 0,4 unidade de absorbância são obtidas com 8 microgramas de proteína. Isso significa que nessa amostra, nessa quantidade de amostra, tem 8 microgramas de proteína. E a partir daí eu já posso calcular uma concentração. Então, eu tenho 8 microgramas de proteína em 20 microlitros de amostra, que foi o volume que eu usei para fazer a minha determinação. Fazendo a divisão aqui, eu vou ter 0,4 microgramas por microlitro, o que significa que para cada microlitro de amostra, eu tenho 0,4 microgramas de proteína. Outra maneira da gente medir proteína, se você tiver uma quantidade maior de proteína, de amostra para trabalhar, é fazer o que a gente chama em laboratório de curva da amostra. É você fazer medidas com volumes crescentes de amostra. Conforme você vai aumentando o volume de amostra que você coloca na sua mistura de reação, você vai ver uma absorvância maior, porque você está aumentando a quantidade de proteína que você está colocando na sua mistura de reação. E espera-se uma relação linear, né? Perdão. E nessa relação linear, a inclinação aqui desse gráfico vai ser a variação de absorvância observada, né, conforme eu vou aumentando, né, nesse intervalo, né, de aumento da quantidade de amostra. Então, aqui no meu exemplo, eu vou ter 0,6 unidades de absorvância em 30 microlitros. A minha inclinação vai ser 0,02, fazendo essa conta aqui, 0,6 dividido por 30, absorvâncias por microlitro. O que isso significa? Que para cada microlitro de amostra que eu coloco na minha reação, eu tenho um aumento de absorvância de 0,02 unidades. Se eu juntar essas duas curvas, né, eu tenho duas maneiras de fazer isso. Primeiro, fazendo uma regra de 3, eu tenho essas duas relações aqui. Da curva padrão de proteína, eu sei
que para cada micrograma de proteína eu tenho 0,05 absorbâncias. E da curva de amostra eu sei que para cada microlitro de amostra que eu coloco, eu tenho 0,02 absorbâncias, unidade de absorbância. Posso organizar essas informações dessa maneira. Olha, 1 microlitro da minha amostra, né, dá uma resposta de 0,02 unidades de absorbância. E eu sei da curva padrão que 0,05 unidades de absorbância correspondem a 1 micrograma. Qual é a massa de proteína que corresponde à absorbância que eu obtenho quando eu uso apenas 1 microlitro de amostra? Esse é o valor X aqui. E se eu resolver essa regra de 3, né, eu obtenho, né, essa quantidade. Então, resolvendo essa regra de 3, eu multiplico em cruz, né, então eu multiplico esse por esse, 0,02 absorbâncias vezes 1 micrograma, dividido por 0,05 absorbâncias, né, multiplicando em cruz e passando esse cara aqui para o outro lado dividindo. Né. Aí eu vou ter que x é igual, aqui eu vou cancelar a absorbância, fazendo a conta, 0,02 dividido 0,05, vezes 1 micrograma, eu vou ter 0,4 microgramas. Essa é a massa de proteína que corresponde a 1 microlitro de amostra. Ou seja, daí eu já depreendo um valor de concentração, 0,4 microgramas em 1 microlitro, por microlitro. Tá? A outra maneira é fazendo a análise dimensional, eu dividindo, né? Eu posso dizer que a concentração de proteína vai ser igual à inclinação da amostra dividida pela inclinação da curva padrão. Eu posso ver o que acontece quando eu faço essa divisão entre essas duas variáveis, essas duas inclinações. Quando eu divido 0,02 absorbância por microlitro por 0,05 absorbâncias por micrograma, eu vou cancelar as absorbâncias aqui e a micrograma, né, que é o denominador da minha segunda fração, passa para o numerador. Né? Isso aqui é divisão de frações, né? Não tem grandes mistérios, né? E o denominador da primeira fração, né, continua no denominador. Então eu vou ter aqui o resultado dessa conta, 0,4 microgramas por microlitro, tá? E tem que dar o mesmo valor que eu obtive, né, fazendo a regra de 3. Então, se você está aprendendo a fazer essas contas, a minha sugestão é que você faça dos dois jeitos, porque o valor tem que dar igual. Tá? Dando um valor igual, isso significa que você está fazendo as contas direitinho. Né? É tipo um controle de qualidade. Né? E é importante fazer no começo das duas maneiras para você entender bem a natureza desses valores, dessas inclinações, dessas relações de proporcionalidade. Isso é muito importante. E também é importante ganhar familiaridade com esse tipo de conta. Por quê? Porque na prática do dia a dia do laboratório, a gente faz as contas todas dessa maneira. Porque essa abordagem aqui da análise dimensional é o que você consegue automatizar numa planilha de Excel. Né? Você coloca a inclinação de diferentes amostras, dividindo pela inclinação da curva padrão, e a planilha faz automaticamente o cálculo para você. Tá? Então, no dia a dia do laboratório, essa é a conta que se usa. Tá? Bom, o próximo parâmetro que eu quero discutir com vocês é o de atividade específica. O que é atividade específica? A unidade de atividade específica é 1 por miligrama e as suas variações. Tá? O que é isso? É a divisão da atividade que uma certa amostra tem, que um material tem, pela quantidade de proteína que esse material ou que essa amostra tem. Então, isso quer dizer, bom, essa unidade aqui ela pode ser unidade de atividade, pode ser miliU, microU, nanoU, vai depender de quanta atividade que a sua amostra tem, e a massa de proteína também vai variar. Pode ser grama, miligrama, micrograma, nanograma, né? Isso vai depender muito das características da sua amostra. Mas o importante aqui é que a definição de atividade específica, que é um dado, né, um número que descreve, né, caracteriza a sua amostra em termos de atividade enzimática, é atividade por quantidade de proteína. Tá? Como é que se calcula esse número? A primeira maneira que eu vou apresentar para vocês é a regra de 3. Na minha amostra que eu estou usando como exemplo, eu já tinha medido a minha concentração de atividade, que é aquele número lá no comecinho da aula, meia milionidade por microlitro. Isso quer dizer que para cada microlitro eu tenho meia milionidade. E da minha concentração de proteína, eu sei que 1 microlitro corresponde a 0,4 microgramas de proteína. Organizando esses dados aqui, eu tenho então que 0,4 microgramas de proteína
correspondem a meia miliunidade de atividade enzimática. Quanto que corresponderia então a 1 micrograma de proteína? É só resolver essa conta aqui, essa regra de 3. Então, eu vou ter que x vai ser igual a 1 micrograma vezes meio miliu, dividido por 0,4 microgramas. Cancelando aqui as microgramas, eu tenho que o x corresponde a meio dividido por 0,4, 1,25 miliunidades. Essa, então, seria a atividade que eu teria no ensaio, utilizando 1 micrograma de proteína da minha amostra. Né? Então, eu posso dizer que a minha atividade específica é 1,25 miliu por micrograma. Tá? A outra maneira de eu calcular a atividade específica é seguindo aquela estratégia de análise dimensional. Eu vou apresentar para vocês aqui a atividade específica. Ela pode ser obtida dividindo a concentração de atividade, meia miliunidade por microlitro no meu exemplo, pela concentração de proteína, 0,4 micrograma por microlitro. Quando eu faço essa divisão aqui, né, de frações, eu cancelo os microlitros e vou ter meio dividido 0,4 miliu por micrograma. 1,25 miliu por micrograma. Novamente, a gente tem duas formas de calcular o mesmo número. Tem que dar o mesmo resultado. Tá? Bom, existem várias maneiras, né, de você ler, né, o significado de atividade específica. Tá? A primeira importância desse número é que ele é um número que se usa para normalizar, né, é para você comparar diferentes amostras, porque elas podem ter um tamanho, né, uma quantidade de proteína muito diferente. Então, imagina que você pode estar trabalhando com amostras nas quais você tem uma quantidade de tecido diferente, uma quantidade de células diferente, né? Você quer comparar organismos de tamanho diferente, e às vezes você pode estar observando uma atividade maior no seu ensaio, não porque aquele organismo expressa mais aquela enzima fisiologicamente, ou aquela enzima é muito importante, é só porque você colocou mais proteína no ensaio. Tá? Então, da mesma maneira que a gente normaliza um Western blot, um SDS-PAGE, outras técnicas bioquímicas, colocando a mesma quantidade de proteína nas diferentes raias, né, nos diferentes, né, setores de análise, a atividade específica ela meio que descreve o que eu obteria se eu usasse a mesma quantidade de proteína sempre, né, para medir aquelas diferentes amostras. Então, qual é a atividade que eu obteria se eu colocasse 1 miligrama ou 1 micrograma de proteína daquele material no meu experimento? Então, aqui, por exemplo, vamos imaginar que eu tenho duas amostras, a amostra 1 e a amostra 2. A amostra 1 é do mesmo organismo. Vamos imaginar que eu estou coletando mosquinhas no campo, uma coisa que a gente faz no laboratório, tá? Por exemplo. Né? Você tem aqui a primeira amostra, tinha 10 miligramas de proteína. Fazendo ensaio, né, com essas 10 miligramas de proteína, eu obtive 1 unidade de atividade enzimática. A atividade específica é a razão entre atividade e massa de proteína. Se eu pegar o total da minha amostra, eu vou ter 0,1, né, 1 dividido por 10, 0,1 U por miligrama. Da minha amostra 2, eu coletei mais moscas, eu acabei tendo 10 vezes mais proteína. Né? Então, na minha segunda amostra, eu tive 100 miligramas de proteína. Faz conta que aqui eu peguei uma mosquinha e aqui eu peguei 10 mosquinhas. Quando eu fiz o meu extrato e acabei usando 10 vezes mais proteína no ensaio, eu obtive uma atividade 10 vezes maior. Isso não quer dizer que essas moscas têm 10 vezes mais enzima do, né? Isso não quer dizer que essas moscas individualmente, né, nesse meu exemplo, elas expressam 10 vezes mais aquela enzima. Essa a atividade aqui ela está maior só porque tem mais moscas, só porque tem mais proteína. Então, quando eu fizer a minha divisão, 10U dividido por 100 mg, eu vou ter o mesmo valor, 0,1 unidades por miligrama de proteína. Então, a atividade específica ela é muito boa para comparar diferentes amostras, tá? Normalizando a quantidade de proteína, ou seja, se eu observar um valor de atividade específica maior em uma amostra em relação a outra, não é porque lá tem mais, não é porque naquela amostra tem mais ou menos proteína. Tudo bem? Bom, enfim, essa aqui é uma aula gravada. Se não estiver tudo bem, por favor, coloque as perguntas nos comentários, ou então pode voltar ao vídeo, né, caso eu tenha falado muito rápido. Bom, uma aplicação da atividade específica é eu fazer correlação entre uma determinada atividade enzimática e a função biológica. Então, aqui no meu exemplo,
nesse exemplo aqui. Eu estou comparando dois insetos, um cupim que come madeira, que é uma dieta rica em celulose. Então a gente imagina que a celulase seja uma enzima importante para esse inseto. E aqui um besourinho que se alimenta de frutas, né? Ou de farinha, né? Então ele não tem celulose como uma fonte nutricional importante. Ele usa muito o amido de reserva de plantas, tá? E aí eu meço essas duas enzimas, a digestão de celulose, a atividade específica de celulase e a atividade específica de amilase. O que eu posso observar é que quando eu comparo aqui a minha atividade de celulase, a atividade específica do cupim é muito maior do que a do besouro, ou seja, independente do tamanho desses dois insetos, né, não interessa se o besouro é muito maior ou muito menor, se eu pegar a mesma quantidade de proteína dos dois, eu vou observar uma atividade de celulase muito maior no cupim. Isso sugere que essa enzima é importante para esse organismo. Ele está produzindo uma quantidade maior de enzima quando eu normalizo a quantidade de proteína. E para a amilase eu observo diferente. É o contrário. O besouro tem uma atividade específica de amilase muito maior do que o do cupim. Então sugere que a digestão de amido é muito importante para esse inseto, enquanto que a digestão de celulose é mais importante para esse inseto aqui. Tá? Então, quando a gente compara diferentes organismos, em relação a uma certa atividade enzimática, o número, né, importante, né, o número de escolha é a atividade específica. Tá? Mesma coisa se eu quiser correlacionar a atividade de uma enzima com um órgão, por exemplo, ou com uma organela da célula. Né? Tem estudos muito bonitos, clássicos, né, mostrando qual seria a função metabólica, a função bioquímica de organelas celulares através de centrifugação diferencial, isolamento de organelas e medida de atividade enzimática. Mas aqui eu estou usando o exemplo de órgãos. Então, imaginando aqui no meu cupim, eu quero saber se a celulase, olha, essa é uma enzima digestiva mesmo? Então, vamos comparar a atividade entre o intestino e o cérebro. Né? A atividade específica do intestino, 1000 unidades por miligrama, e a atividade do cérebro, 5 unidades por miligrama. Nesse meu exemplo aqui, tá? Nessa minha amostra. Então, se eu pegar a mesma quantidade de proteína, eu vou ter uma atividade muito maior no intestino, sugerindo que a celulase é uma enzima intestinal, ela é uma enzima que está sendo especificamente expressa no intestino. Então, tem uma função digestiva. Essa atividade que aparece no cérebro, o que pode ser? Pode ser uma contaminação quando eu preparo minha amostra, pode ser um nível basal de expressão daquela enzima, pode ser outra enzima diferente que acabe tendo um pouco de atividade sobre a celulose que eu uso como substrato. Tem várias hipóteses que explicam esse nível basal, esse nível baixinho de atividade. E se eu pensar numa enzima que eu imagino que está relacionada com atividade cerebral, né, neuronal, estou dando aqui como exemplo a acetilcolinesterase. Então, imaginando, olha, a atividade no cérebro é muito maior do que no intestino. Então, essa aqui é uma enzima que ela é importante para a fisiologia do sistema nervoso. Né? Então, se eu pegar a mesma quantidade de proteínas dos dois órgãos, eu vejo uma atividade maior. Aqui eu posso falar que a atividade dessa enzima é mais importante, ou é maior, ou tem um papel fisiológico relevante no cérebro, comparando com o intestino. Não significa que ela não tenha um papel no intestino. Tá? Ela só é diferencialmente expressa, preferencialmente expressa no cérebro. Né? Comparando, então aqui a atividade específica é como se eu estivesse comparando a mesma quantidade de proteína das duas amostras. Mesma discussão, por que tem uma atividade baixinha no intestino? Ela pode ter um papel fisiológico no intestino, uma atividade basal, eu posso estar medindo uma enzima diferente, ou posso estar trabalhando com uma contaminação. Tudo bem? Isso vai depender muito do modelo e do sistema que a gente está estudando. Né? Outro exemplo aqui é eu correlacionar, né, uma certa situação fisiológica com atividade enzimática. Então vamos imaginar que eu tenho um certo fungo que eu cresço em dois meios de cultura, em amido de milho ou em celulose, como fonte de carbono. Coloco diferentes fontes de carbono. E aí eu meço a atividade de celulase e a atividade de amilase. O que eu estou vendo aqui no meu experimento é que quando eu cresço fungo em celulose, eu tenho uma atividade de celulase muito maior do que a de amilase nas mesmas amostras. Então,
se eu normalizar por quantidade de proteína, usando a atividade específica, eu posso dizer que, olha, nessa condição aqui, né, comparando o fungo que cresceu em amido e o fungo que cresceu em celulose, pegando a mesma quantidade de proteína do fungo, eu tenho uma produção de celulase muito maior quando o fungo é crescido em celulose. Para milase, eu acabo vendo uma coisa ao contrário. O fungo que cresceu em amido de milho tem uma atividade de amelase muito maior, né, do que quando esse fungo é crescido em celulose. Tá? Sugerindo então que o fungo ele produz, né, preferencialmente, especificamente, ele induz, né, você tem indução da atividade enzimática, né, dependendo do açúcar que você coloca, né, como fonte de carbono no meio de cultura. A atividade específica é importante para medir indução da atividade, indução, produção fisiológica de uma certa enzima, porque muitas vezes você pode estar vendo uma atividade maior só porque você tem uma quantidade maior de células. Isso é típico, né, nesses experimentos de crescimento, né, de micro-organismos. Você pode estar vendo um aumento na atividade de celulose, um aumento na atividade de amido, conforme você vai crescendo a sua cultura, só porque tem mais células ali. Não porque o fungo ou a bactéria está produzindo especificamente aquela enzima, né? Com um determinado, né, mecanismo de expressão particular ou uma determinada função fisiológica relacionada. Tá? Então a atividade específica é muito boa para correlacionar a atividade enzimática com situações ou respostas, né, fisiológicas, né, como eu apresentei aqui no meu exemplo de fungo, né, e fonte de carbono. Bom, aqui eu vou fazer só um comentário para fechar essa aula. A atividade específica é um parâmetro muito importante em laboratório, tá? É o parâmetro que vocês vão encontrar nos artigos, né, que descrevem enzimas em determinados contextos, né, nesses que eu apresentei são alguns exemplos, né? Mas historicamente foi um parâmetro muito importante, porque no começo da enzimologia, né, no começo do século passado, do século XX, né, enquanto não se sabia a natureza bioquímica de enzimas, o tipo de resultado que convenceu as pessoas que enzimas eram proteínas é esse tipo de resultado aqui que eu estou apresentando. Tá? Eu transformei, né, os dados de uma maneira mais didática, né? Bom, pelo menos para mim, né? Mas imaginando que eu tenho diferentes amostras de uma determinada enzima, né? Isso foi feito por uma equipe de pesquisadores, né? Northrop e Kunitz, né? Na década de 30, eles obtiveram preparações purificadas, cristalizaram diferentes enzimas. Tá? E mesmo tendo aquela enzima cristalizada, né? E sabendo que o componente daqueles cristais majoritário era proteína, críticos falavam, olha, tudo bem, é possível que a sua enzima seja uma proteína, porque você cristalizou, você tem cristais que são, o componente majoritário é proteína, mas quem me garante que a atividade enzimática não é proveniente de contaminantes da sua preparação? De açúcares, de lipídios ou de ácidos nucleicos que contaminam a sua amostra. Vale dizer que naquela época, essas proteínas que estavam sendo purificadas e cristalizadas é um contexto muito diferente dos dias de hoje. Hoje em dia, se você for conversar com as pessoas que fazem cristalização e purificação de proteínas, a contaminação da preparação é irrisória. Né? A proteína é quase 100%, né, daqueles cristais. Né? Bom, você vai ter outras questões, outras, né, moléculas, né, compondo os cristais de proteína, mas é uma situação muito diferente. Existem proteínas que cristalizam, né, com uma quantidade muito grande de contaminantes, tá? Assim, cristais onde a proteína é 70%, 80%, né? Inclusive, dependendo da proteína, a cristalização é até um passo de purificação. Né? A proteína ela cristaliza com tanta facilidade que você, né, consegue usar esse comportamento de cristalização, né, como uma maneira de você isolar a proteína dos outros componentes do sistema. A lisozima é uma enzima assim. Né? Mas enfim, o que esses pesquisadores mostraram para a comunidade científica é que conforme você tinha, se você tinha
cristais ou amostras com atividades crescentes, né, o que aumentava naquelas amostras era a quantidade de proteína. Não era a quantidade de açúcar, nem a quantidade de lipídio, nem a quantidade de ácidos nucleicos. Ou seja, existia uma proporcionalidade, né, entre a quantidade de proteína das amostras, né, e a atividade enzimática, tá? Sugerindo fortemente, né, de que a molécula, né, que era a causadora, né, da atividade enzimática nas amostras eram realmente as moléculas de proteína. Então, esse foi o tipo de dado que convenceu a comunidade científica de que enzimas eram proteínas, né? Isso muitas décadas antes, né, de uma determinação de estrutura ou de uma comprovação, né, fina do ponto de vista estrutural, né, de que a atividade enzimática era causada, né, né, por cadeias laterais de aminoácidos ou por resíduos de aminoácidos ou, né, ou pelos aminoácidos que compunham a cadeia polipeptídica, né, das primeiras enzimas que tiveram a sua atividade, né, a sua estrutura determinada. Bom, espero que vocês tenham gostado da aula. Se vocês tiverem dúvidas, coloquem, né, nos comentários, né, e eu estou à disposição de vocês, né, para discutir, né, quaisquer aspectos. A gente vai ter gravações de exercícios também, né, para exemplificar os conceitos que eu apresentei aqui. Fiquem bem, cuidem-se, beijos e até a próxima.